estudo hoje aqui nos Segredos da Alma, Apocalipse 23. Hoje falaremos sobre, aqui no capítulo 14 do Apocalipse, 14, versículo 6, que começa a falar das vozes. Mas quem são essas vozes? De quem são essas vozes? Essas vozes, essas 7 vozes, são 7 trovões, que João, quando teve a visão, aqui no capítulo 10 do Apocalipse, que ele começa a descrever a visão, então ele também ouve 7 vozes de trovões. Então, são 7 vozes de 7 anjos que começam a falar. Mas disseram a João que guardasse o que tinha ouvido em segredo para que seja revelado depois. E é nesse momento é que nós voltamos para falar sobre o que João ouviu, dessas 7 vozes que são os 7 trovões, como são os 7 anjos. Então começa aqui a falar sobre a primeira voz. A primeira voz, que é o anjo, que é o primeiro anjo, diz assim, João diz assim, vi outro anjo. Quando João diz assim, vi outro anjo, este capítulo 14, versículo 6, é continuação do capítulo 10. Vê que essas visões estão todas ligadas. Por algum motivo, Deus preferiu dar a visão dessa maneira. Ele repartiu a primeira visão, que era João e o livrinho. Lembra-se que João comeu o livrinho, que eu vos tinha dito nesse estudo, que esse livrinho que ele comeu, que na boca era doce como um mel, mas no estômago era fel, amargo como fel. Então, esse livrinho é que nós vamos falar agora, que é o Evangelho Eterno. Que o anjo, aquele anjo forte, o primeiro que tinha surgido na visão no capítulo 10, por isso que aqui João diz assim, vi outro anjo, porque ele estava diante, não é, do primeiro, já tinha estado diante do primeiro, um que tinha um arco-íris por cima da cabeça, um anjo forte, que ele diz, mas eu creio que é que é outro ser celestial, que dentro da categoria dos anjos que nós não conhecemos, dos anjos não, dos seres angelicais, que nós não sabemos quem é. João também não sabia, também não lhe foi dito, é porque não é necessário que nós venhamos a saber. Então, João diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Quer dizer, quando estava tendo a visão, ele viu outro anjo voando, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. Quer dizer, um evangelho eterno, quer dizer, um anjo vai trazer esse evangelho eterno. E esse evangelho eterno vai ser pregado aqui na terra, mas também é o evangelho que vai permanecer na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, no céu dos homens, onde as almas vão viver eternamente com o nosso Senhor Jesus e com Deus Altíssimo, que estará lá conosco. Até vai mudar do céu que está para estar conosco na Nova Jerusalém. Então, diz assim, tendo o Evangelho eterno, para que você entenda essa parte, para pregar aos que se assentam sobre a terra. Quer dizer, para pregar, mas não é um anjo que vai pregar esse Evangelho eterno. Porque os anjos, não lhes é permitido pregar o Evangelho. Porque os anjos não são homens. O Evangelho, esse Evangelho eterno, é consoante a palavra do Senhor Jesus. Simplesmente é o Evangelho das palavras do Senhor Jesus. Única e exclusivamente. E esse Evangelho será trazido aqui na terra.
para que seja pregado aqui às nações, às tribos, línguas e povos. Mas quem vem trazer esse evangelho? Quem vai pregar esse evangelho? Moisés e Elias. Lembra que Moisés, que falamos no estudo anterior, ainda aqui no capítulo, já no capítulo 11, a vinda das duas testemunhas, que será Moisés e Elias, eles já vão trazer esse evangelho. Por isso é que o anticristo, não é, e o falso profeta irá fazer guerra contra Moisés e Elias. Mas o Senhor Jesus virá e destruirá e matará o anticristo e o falso profeta nesse instante. Então quer dizer, quem trará esse evangelho, esse livro eterno, será Moisés e Elias. Porque quando o primeiro anjo forte que nós lemos aqui no capítulo 10, que é João e o livrinho, quer dizer, esse anjo forte que desceu do céu, ele desceu com esse livrinho na mão, aberto, diz aqui. Mas João, quando foi até esse anjo e pediu esse livro para comer, comeu, devorou, foi doce na boca e amargo no estômago. É esse o evangelho eterno. Está a falar do mesmo livro. Por quê? Porque é a continuação dessa visão do capítulo 10. Senão, você nunca irá entender essas vozes. Não é? São vozes de anjos, quer dizer, voz de trovão, voz de trombeta, uma voz, quer dizer, creio que no céu o poder da voz é extraordinário, porque João, quando dá exemplo desse som tão alto da fala de um anjo, é como se fosse de um trovão ou de uma trombeta. Então, quer dizer, continuando aqui o estudo aqui para não perder a direção, diz assim, dizendo em grande voz, temei a Deus, esse anjo que veio trazer o quê? O evangelho eterno, para que seja pregado para os homens. Mas quem vai trazer, quem vai pregar, será Moisés e Elias. Esse anjo que ele viu voando pelo céu, diz assim, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que que esse anjo fala isso? Porque nós estamos na sétima trombeta. Não é? Nós estamos na sétima trombeta, quer dizer, estamos no final do cumprimento do resto do último toque do anjo da trombeta. Só que ao terminar a profecia das trombetas, que é aqui que nós estamos aqui agora na sétima trombeta, para terminar, finalizar através das 7 vozes dos 7 trovões, que vai terminar a profecia da sétima trombeta, que o anjo irá soar. Então vamos começar uma nova época no milênio, na era apocalíptica. O que vai acontecer então? Vai começar a era do derramamento das taças. E esse derramamento das taças é destruição de toda a terça parte que ficou, que as trombetas não destruíram, que os outros flagelos no início não destruiu. Vai ser a finalização da destruição. Por isso que ele fala assim, dai glórias, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu. Então o céu, a terça parte do céu que ficou, o resto da terça parte vai ser destruída, da terra também vai ser destruída, do mar, das fontes das águas. Quer dizer, vai ser o fim, a destruição final do mundo, com a finalização das 7 taças, que são os últimos 7 flagelos, que nós vamos falar depois daqui das vozes, dos trovões, dos 7 anjos, das últimas
dos últimos 7 anjos que falam ali através da visão de João e que João chama de trovão. Então, agora aqui nesse primeiro, que é a primeira voz, fala do anjo que veio trazer um evangelho eterno. Na segunda voz, diz assim: seguindo-se outro anjo, quer dizer, o segundo anjo veio, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quer dizer, a grande Babilônia vai cair, não é? Ele vai cair. Então, mas onde será essa grande Babilônia? Creio eu que será aqui na Europa unificada, sem fronteiras. Esse é o objetivo que já o mundo hoje planeia fazer, acabar com as fronteiras. E quando acabarem com as fronteiras aqui na Europa, eu creio que se tornará numa grande cidade. E até no futuro, que essa cidade é uma cidade que será no futuro, não é? Será a grande Babilônia, a cidade da prostituição espiritual, que é a grande idolatria, aonde o anticristo e o falso profeta, principalmente o falso profeta, vai querer trazer o mundo inteiro para adorar a imagem da besta, que é do anticristo. Por isso é que a grande Babilônia, que será a grande cidade, não só da idolatria, mas da prostituição carnal, que é a luxúria, a lascívia, que é dizer o sexo, quer dizer, esses dois pecados tomarão conta da cidade. Quer dizer, por isso Deus, como destruiu no passado Sodoma e Gomorra, e essa Babilônia, o mesmo nome da antiga Babilônia, é porque irá praticar os mesmos pecados que a antiga Babilônia, Sodoma e Gomorra, praticavam, que era a idolatria e o sexo, não é? A prostituição espiritual e carnal. Isso é que irão praticar. E Deus, como destruiu com fogo Sodoma e Gomorra, mas não destruiu a grande Babilônia, porque estava lá o povo de Deus naquela altura, porque foi levado em cativeiro, e nesse momento até lá estava Daniel, e Daniel já tinha entendido pelos livros que ele leu, que o povo já lá estava há 7 anos naquele cativeiro. Por isso é que ele começou aquele jejum de 21 dias. Mas isso é uma outra história. Então, só para que tenha ideia. E então essa cidade, essa grande cidade que nós vamos falar nos capítulos que virão, não é? E é um capítulo enorme sobre a grande Babilônia. Será, no meu ver, aqui na Europa. Aqui na Europa. Será o centro do mundo. Onde estará quem? O anticristo, o falso profeta. Não creio que o anticristo irá para a América, irá para a Austrália, irá para a Rússia, irá para a China. Não faz sentido. Então quer dizer, a grande Babilônia será a Europa, unificada, sem barreiras, sem fronteiras. Então se tornará numa só cidade. E uma cidade rica, tecnologicamente, financeiramente, em tudo. O mundo inteiro estará fixado na Europa, no futuro. Não é como hoje, que nós temos a América rica, não é? Dos países mais ricos do mundo, temos a China, temos a Rússia. Mas não. A Babilônia, que será a Europa de hoje, que será a Babilônia no milénio, será o lugar mais rico sobre a face da terra. Porque o anticristo e o falso profeta, eles vão trabalhar para que tudo lá esteja. Esteja aqui, que eu estou aqui na Europa, não é? Vão acabar com os países
porque não há fronteiras, uma grande cidade, uma grande catedral que vão construir, porque eles querem que a imagem da besta seja adorada, um santuário, porque ele será um robô, ele não se poderá movimentar para tudo que é lado, as pessoas vão ter que ir até ele, no santuário, para adorá-lo. Não se esqueça que esse robô vai receber um fôlego, né? Mas é um fôlego maligno, um espírito maligno, não é? Como uma rã, que está escrito mais para a frente aqui na Bíblia, que esse espírito tem como o formato de uma rã, o anticristo, a estátua, não é? E o falso profeta tem esse espírito de rã, que é um demônio. Então, vejamos o que essa imagem não irá fazer. Está ligado a essa imagem a tecnologia e tem um fôlego. As pessoas irão até lá pedir ajuda. Uma idolatria. Por quê? Porque é uma imagem, é uma estátua. E saberá responder às pessoas. Isso será um perigo do fim dos tempos. Um engano, um maior engano. É só você pensar mais um pouco para ver onde é que eu quero chegar. Mas isso será lá para o fim, praticamente, ou lá para o meio do milénio. Porque as coisas vão acontecendo aos poucos. Porque a destruição do mundo vai ser aos poucos. Terá as trombetas, depois terão as taças, tudo levará um tempo. Mas essas profecias estão todas uma em volta das outras. E vão todas elas se cumprirem. Ficamos aqui na segunda voz e no próximo vídeo falaremos da terceira e a quarta voz, para que você entenda esse estudo, a continuação